como é que foi essa questão da denúncia? Vocês souberam quem fez a denúncia? Desconfiavam ou foi sigilosa a denúncia? A gente não sabia, a gente imaginava que eram os vizinhos, porque via aquela situação, ouvia os gritos, via situações que aconteciam, ouvia, né? Então foi quando a primeira vez que denunciaram e chegaram o conselho tutelar lá em casa, né? E aí, só pela cara dela, botou todo mundo sentado no sofá. A conselheira? Isso. E aí começou a fazer pergunta. E a gente, eu lembro assim, muito né? Que eu só balançava a cabeça. Vocês apanham? Não. Aí ela falava, tô passando dificuldade com os meus filhos, mas não falava, né, a realidade do que acontecia. Então, sim, a gente tinha medo. A gente tinha medo de falar, que só pela cara dela a gente sabia. Se falasse, quando eles fossem embora, a gente ia apanhar o dobro. Né? Isso, então a gente ficava quieto. Então, ela estava lembrando que também tinha o medo, porque a gente sabia que podia ser tirado dela. Então, era aquele misto de sentimento, né? Minha mãe judia de mim, mas eu não quero ficar sem minha mãe. É minha mãe, né? É minha mãe, não importa o que tá fazendo. Então, tinha esse conflito. E daí, a gente chegou a se mudar de casa, porque aí não conseguiu pagar o valor daquele aluguel na época. Então, aí não teve mais esse acompanhamento. Só que foi quando veio a morte do meu irmão. Ah, você perdeu o irmão? O de 8 anos, na época. O que aconteceu? Ele foi atropelado vendendo chocolate. Ele ali foi na atropelado? Avenida. Isso. A gente tinha saído, é um dia assim que ficou marcado, né? Porque ele tinha chegado da escola e ele tinha pedido para não ir, ele não queria. Ele comeu, deitou no sofá e falou, não quero ir hoje. Mas ele foi, né? E quando foi no fim da tarde, eu estava em um ponto vendendo as coisas e tinha outras crianças que também na época vendiam com a gente e chamou, olha, corre que o seu irmão foi atropelado lá embaixo na avenida. E eu lembro que quando eu cheguei lá embaixo na avenida, minha mãe estava lá desesperada, o meu outro irmão, e já estava dentro do resgate. Aí a gente entrou na viatura, só que quando chegou no hospital, veio uma notícia que ele tinha falecido. E na época a gente pequeno, nisso minha irmã já tinha nascido. E a gente só lembra aqueles médicos e minha mãe saindo desesperada do hospital, saiu correndo e foi se jogar na frente do carro. Meu Deus. Era que ela ouviu a notícia que ele tinha morrido. Porque ela se culpava. Ela queria cuidar, mas não sabia como, né? Então foi quando ou quase outra tragédia acontece. E dali a gente ainda continuou, vem um conselho tutelar, foi quando me levaram para poder fazer tratamento com um psicólogo, né? Aí teve um pouquinho esse acompanhamento, mas aí depois juntou aquele trauma, porque ela se sentia culpada pela morte do meu irmão. A gente continuou vendendo chocolate. Eu lembro que quando ele vira a gente vendendo lá dias depois, que enterrou, que a gente vendeu ainda para poder conseguir fazer o enterro. Fazer lá a cova direitinho, a lápide, né? E aí foi muito trauma. Foi crescendo com esse trauma. Eu gerei ter mágoa dela, raiva, muita raiva. Nisso meu pai já estava na Bahia, estava preso também lá, né? Então, assim, tudo destruído, né? E aí foi quando continuou a surra, porque ela descontava, né? Aquela raiva na gente. Então, foi quando ela me bateu, assim, que eu cheguei toda roxa lá no lugar onde eu vendi o chocolate. E aí pegaram uma moça, né? Chamo de tia, assim, porque eu tinha consideração. E me levou para um conselho tutelar. Não, ela vai terminar matando vocês. Já morreu um menino, vai terminar matando. E foi quando a gente chegou no local do conselho tutelar, lá onde fazia o atendimento. Aí conversaram comigo, aí fizeram a documentação. Naquele dia mesmo, me levaram à noite por um abrigo. Você tinha quantos anos nessa época? Nisso, eu já estava com uns 13 para 14 anos. Aí foi quando... Eu lembro, foi uma noite assim, às vezes parece até filme, porque tava chovendo muito e eu dentro daquela perua chorando.
e eu quero a minha mãe, e o que tô fazendo aqui? E cheguei lá naquele local, as crianças já estavam deitadas e me deram banho, me deram comida, e olha, você vai ficar aqui nesse quarto. E eu entrei em desespero, porque na minha cabeça aquilo era uma prisão. Eu quero sair daqui. Foi que eu dormi, eu passei a noite toda chorando, desesperada.